Se você pensar nas grandes invenções, nas grandes conquistas ao longo da história, tanto da Bíblia quanto da humanidade, os grandes feitos, você vai verificar que praticamente todos eles foram feitos por pessoas que encontraram um limite e não aceitaram não conseguir ultrapassá-lo. Perceba, por exemplo, a invenção de vários remédios, vários tratamentos, remédios que hoje nós tomamos como comuns, não é? O analgésico, a penicilina, foram descobertas por pessoas que não aceitaram a morte estúpida por bobagem, por doenças até hoje considerados simples, e se recusaram a se entregar ao fato de que aquilo tinha que ser assim. Então se dispuseram a descobrir uma cura. E aquele limite foi vencido. O homem um dia olhou para o céu, viu as aves voando, e o homem que até então só podia viajar por terra, quando muito usar um animal, e pela água, pelo mar, que também já foi uma descoberta, uma vitória, decidiu, por que não viajar pelo ar? E assim venceu um outro limite. Nós podemos olhar para todas as conquistas e realizações humanas e ver que elas foram alcançadas por pessoas que se recusaram a aceitar os seus limites. E não é diferente na palavra de Deus. O que é a Bíblia senão um livro que mostra pessoas comuns vencendo problemas incomuns? Pessoas como eu e como você, que alcançaram o impossível. E por isso ela é um livro de milagres. Por isso ela é um testemunho do que Deus faz através daqueles que creem. Veja, por exemplo, o que disse o profeta Jeremias. Em Jeremias capítulo 32 e versículo 17, ele diz assim: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Marque essas palavras. Nada há que te seja demasiado difícil. Então, com esta certeza, os homens e mulheres de fé do passado alcançaram os impossíveis, porque a fé é algo que remove os limites da nossa mente, da nossa imaginação. Por exemplo, nós temos mostrado, através de testemunhos, que aquilo que as pessoas dizem aí fora que é impossível, para a fé não é. Você é testemunha disso. Você tem ouvido nesta programação casos de pessoas que tinham doenças consideradas incuráveis, dizendo eu estou curada. O canceroso dizendo eu estou curado do câncer. O aidético dizendo eu não tenho mais AIDS. O depressivo dizendo eu não tenho mais depressão. O viciado dizendo eu estou livre do meu vício. Você tem visto o pobre miserável se tornar rico. Você tem visto os impossíveis acontecerem. Aqueles casamentos que todos diziam não tem mais jeito, hoje são exemplos. Quer dizer, a fé faz o impossível. Por quê? Porque ela começa com este pensamento que o profeta Jeremias afirmou no livro que leva o seu nome. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Nada. Nada. Então, o problema é quando você começa a limitar a Deus. É quando você começa a achar que, porque é difícil para você, é difícil para Deus também. Esse é o maior pecado, sabia?
O maior pecado não é o adultério, não é o roubo. O maior pecado não é a mentira. O maior pecado é a incredulidade. Quando a pessoa demonstra falta de fé, incredulidade em Deus, ela está cometendo um pecado. Porque ela está duvidando da própria pessoa de Deus, colocando em questão quem Ele é, a própria essência dele. Mas aqueles que creram no passado, eles creram com este tipo, com esta qualidade de fé. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Ou seja, para mim é difícil. Para o médico é difícil. Para as outras pessoas que olham o meu problema, elas balançam a cabeça e dizem, não tem mais jeito. Mas para Deus, nada há difícil demais. Então, se você se permitir crer com este tipo de fé, com esta palavra, você também vai superar os impossíveis da sua vida. Você vai transformar os impossíveis da sua vida em portas para os maiores testemunhos da sua história. Sabe? Imagine uma porta falsa. Às vezes a gente vê nos filmes, né? Estou me lembrando aqui do Batman, que tinha lá a sua entrada secreta na sala, onde ele apertava um botão lá numa estante e abria-se uma porta atrás da estante dos livros. Pois é, para quem olhava era uma estante, mas para o Batman era uma porta para a sua bate-central, a sua bate-caverna. Não é? Pois é. Imagine o limite que está diante de você, a parede de concreto que diz, aqui não tem jeito, não tem passagem para você. Imagine esse limite como uma porta disfarçada para o impossível. Vá para cima, creia, recuse-se a se entregar a esse problema e não limite a Deus. Porque a fé tem essa certeza, nada há que exista que seja demasiadamente difícil para Ele.